Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Nesta videoaula, nós vamos entender a estrutura dos átomos. Quais são as partículas fundamentais dos átomos? As partículas fundamentais do átomo caracterizam-se por suas cargas elétricas e por suas massas, certo? Nós vamos ver hoje as três partículas principais do nosso estudo, que são chamadas também de partículas subatômicas, porque são menores que o átomo, tá certo? Começando pelo elétron. O elétron foi atribuída carga elétrica igual a -1 e a massa dele chega a ser 1.800 e praticamente 36,784, ou seja, 1.840 vezes menor que a massa de um próton, para vocês terem uma ideia, tá certo? E ele vai ser muito pequenininho, vai ser encontrado na eletrosfera, que é o lugar onde a gente tem maior probabilidade de encontrar, e ele fica girando, 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 girando ao redor do elétron, podendo ganhar energia, assim como tem a capacidade de perder essa mesma energia, ok? Também tem os prótons. O próton vai ter carga elétrica positiva, certo? E vai ter a massa considerada de 1, ou seja, o próton ainda tem uma massa maior do que a de um elétron. Lembrando que o tamanho do átomo é medido em angstrom, ou seja, um átomo na sua eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que seu núcleo. Essa diferença de tamanho nos leva a admitir que o átomo é quase todo feito de espaços vazios. Em termos práticos, se o núcleo tivesse o tamanho de uma bola de tênis, o primeiro elétron estaria a uma distância de 1 km deste núcleo, para vocês terem ideia. Então, enquanto o próton vai ter carga elétrica positiva, o elétron tem carga elétrica negativa, tá certo? E tem também o nêutron, que vai ter carga elétrica neutra, ou seja, nula, zero, e vai ter a massa também de 1. Os nêutrons e os prótons núcleos são mantidos agrupados por uma força de atração extremamente intensa. A eletrosfera é atraída pelo núcleo por causa das cargas elétricas opostas, ou seja, ela tem carga elétrica negativa equivalente à carga elétrica positiva do núcleo. Isso faz com que um átomo em equilíbrio seja eletricamente nêutron. Tá vendo como é que eles vão ficar? Eles são atraídos, o próton e o nêutron. O próton, vamos dizer que é o amarelinho, a bolinha amarelinha. O nêutron, a bolinha laranja, tá certo? E os azulzinhos são os elétrons. Então, eles vão ficar ligados por terem cargas opostas, tá certo? E nós podemos encontrar um átomo. Aqui vocês estão vendo, antes da gente entrar mais aprofundada. Só relembrando que a eletrosfera vão ter 7 camadas, onde nós vamos poder encontrar os elétrons. A eletrosfera é uma região periférica do átomo, ou seja, longe do núcleo, na qual se encontram os elétrons, as únicas partículas que participam das transformações químicas da substância. Na eletrosfera, os elétrons transitam de acordo com uma trajetória fechada em torno do núcleo, ocupando regiões denominadas níveis de energia ou camadas eletrônicas, as quais nós estudaremos futuramente. Mas no momento vocês têm que saber que são 7 camadas, tá certo? Então, voltando aqui. Esses elétrons, como eu disse a vocês anteriormente, eles podem ganhar ou perder eletricidade, de acordo com a camada que eles podem estar ocupando, tá certo? Porque eles estão em constante movimento. A esses elétrons que estão em movimento, como a gente viu, que tem a capacidade de ganhar ou de perder, nós chamamos de íons, tá certo? Ele vai ser o resultado de um átomo que ganhou ou de um átomo que perdeu, tá certo? Um elétron. Íon vem do grego, que significa aquele que vai, aquele que vem, tá certo? E esses íons vão ser classificados em 2 tipos, em ânion e em cátion, tá certo?
O cátion vai ser um elétron que vai ter uma quantidade menor de elétrons do que prótons. E o átomo ânion é a que vai ter uma quantidade maior de prótons, quer dizer, de elétrons do que de prótons. Por quê? O átomo, quando ele está na forma de cátion, significa que ele perdeu elétrons e vai ficar positivo. Aí você me diz, tia, mas como é que ele perdeu elétrons e ficou positivo? Lembra que os elétrons têm carga elétrica negativa. E essa carga elétrica negativa, se ele perdeu algo negativo, ele vai ficar positivo. Entenderam? Já o ânion, ele vai ter carga elétrica o quê? Muito bem, o ânion ele tem carga elétrica negativa. Então, se o elétron ganhou, ele vai ficar negativo, pois ele está ganhando algo que tem uma carga elétrica negativa. Vamos aqui para ver mais algum exemplo. Então, vamos antes entender. O átomo neutro ele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons, certo? Já um átomo que é cátion, ele vai ficar positivo, porque o que aconteceu? Ele tem mais prótons do que elétrons. E o ânion vai ser negativo, porque tem mais elétrons que o prótons. Lembrando sempre, não esqueçam, que o cátion ele é positivo, porque ele perdeu elétrons. E ele perdeu algo que é negativo, por isso que ele ficou positivo. Quando você perde algo negativo, você fica positivo. Quando você ganha algo negativo, você fica o quê? Negativo. Aqui um exemplo de um átomo neutro. Vocês estão vendo que ele tem 3 prótons, que é o positivo, e tem 3 nêutrons, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons, tem a mesma quantidade de elétrons. Por quê? Porque ele não perdeu e não ganhou nenhum tipo de elétron, ok? Agora, o cátion, como eu disse a vocês, ele vai ser um íon quando perde. E ele está perdendo o quê? Se você está perdendo uma coisa negativa, você só pode ficar o quê? Positivo, tá certo? Então, ele ficou positivo, porque ele está o quê? Vejam, o Cl representa o elemento químico chamado cloro. Nesse caso, vocês estão vendo que tem um positivo Cl sem um sinalzinho de menos e um Cl com um sinalzinho de menos. O Cl positivo é aquele que perdeu. Se ele perde uma coisa negativa, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar positivo, não é? Você perde uma coisa negativa, perdeu uma energia ruim, vai ficar com o quê? Né? Positivo, para vocês entenderem com mais detalhes. Já o ânion é um íon que recebe um ou mais elétrons, que seria o segundo átomo, o Cl com um menos. Esse menos significa que ele recebeu um elétron. E ele não está recebendo uma coisa com carga negativa, por isso que ele vai ficar negativo, tá certo? Então, o que são íons? Íons podem ser cátions ou ânions, que são elétrons que estão se movimentando nessa eletrosfera, perdendo ou ganhando elétrons, ok? Se ele perder, ele vai ser um cátion, um íon cátion, e vai ficar como vocês estão vendo, um Mg, significa magnésio, que é um elemento químico, e tem um 2+. Esse 2+ significa o quê? Que ele perdeu quantos elétrons? 2. Se ele perdeu, ele não perdeu uma coisa negativa, de energia negativa, ele vai ficar positivo. Já o ânion é um elétron que foi ganhado. Mas se ele ganhar uma coisa de energia negativa, ele não vai ficar positivo, por isso o sinalzinho de menos indica que o que ele fez, ele ganhou que tem a carga elétrica o quê? Negativa, tá certo? Agora é com você, nós estamos iniciando o estudo das partículas subatômicas. Tem muita coisa para aprender, mas para fixar bem, é importante que você leia o texto e faça todas as atividades que estão sendo preparadas para vocês. Então, tenham uma boa aula, façam as atividades e bye!